Olá, eu me chamo Lucas De Luca, eu sou publisher da editora Flive e hoje eu vou te ensinar 5 dicas para escrever o melhor conto da sua vida. Essas 5 dicas elas foram elaboradas pelo Thiago Cabello, um dos maiores editores do Brasil, inspirado em uma entrevista, um material do Edgar Allan Poe. E para quem ficar até o final, eu vou também passar para vocês como a Cláudia Lemes, uma das maiores autoras do Brasil, define o que é um conto, qual o tamanho de um conto. Só que o mais legal é, o formato que ela define é para você pensar em concursos. É um conhecimento que todo escritor precisa saber de cor. Primeira dica para o seu conto: defina o efeito desejado. O Edgar Allan Poe dizia que todo texto tem que ter um objetivo poderoso, um só, não um monte. Então, quando você define qual é aquele efeito que você quer causar no leitor, se você quer que ele fique com medo, se você quer que ele fique feliz, se você quer que ele fique apavorado com quão louco você é como escritor, você define esse efeito para causar nele e, por meio da sua história, busca causar esse sentimento no leitor, esse impacto. Você vai usar esse objetivo como o norte da sua história. Então, tudo que você pensar, para que lado eu vou, você decide em cima nesse objetivo que você definiu no começo do seu conto. Dica 2. Segundo a Edgar Allan Poe, você precisa estruturar a sua narrativa a partir do desfecho final. Ou seja, você tem que saber como vai acabar e trabalhar o seu texto em cima desse final. Aqui vai rolar uma briga entre jardineiros e arquitetos. Se você quiser um vídeo sobre isso, inclusive, comenta aqui que eu vou trazer. Mas segundo Poe, a obra literária precisa ser bem planejada, ou seja, sem espaço para jardineiros. A nossa terceira dica para você escrever o melhor conto da sua vida é manter a unidade e o tempo de leitura. Em resumo, tá? Para explicar direito o que é esse negócio, o Poe defendia que um bom conto poderoso que entrega uma mensagem forte tem que ser lido numa sentada só. Se você levantar para ler outro dia, perde aquele fio, perde aquela potência que o conto consegue entregar. Por isso ele tem que ser curto. E se você analisar os contos do Edgar Allan Poe, você vai ver que eles são bem curtos. Você consegue ler em 10 minutos, 15 minutos no máximo. A melhor forma de você evitar de algo ficar melhor do que você pretende é pensar, isso aqui anda a trama principal, que é uma só no caso do conto, ou ela vai para outro lugar, ela cria uma subtrama, ela cria uma explicação de algo que não é necessário para explicar e para direcionar para o final que eu quero. Normalmente esse é o erro principal dos escritores, tá? Começar a criar subtramas e subplots achando que aquilo vai ser muito essencial para alguém entender ou gostar do livro, quando na verdade está explicando demais. Dica número 4. Selecione cada detalhe com um propósito. Isso na verdade eu não diria nem que se aplica só a conto, a qualquer coisa que você escrever. O autor de Pequeno Príncipe dizia que a perfeição não é quando você não tem mais nada para acrescentar, mas sim quando você não tem mais nada para retirar do texto. E no conto, isso é muito importante para conseguir atingir aquele objetivo anterior, que é ele ser curto. Tudo que você falar, tudo que você fizer nessa obra precisa ir rumo ao seu objetivo final. Nenhuma palavra pode ser gratuita. Você só pode colocar coisas que realmente são necessárias. Se não é estritamente necessário, não precisa estar na sua história. Nossa quinta dica é você ter um cuidado com o início e o tom da sua narrativa. O Poe enfatizava, e vou te falar que eu falo isso pra caramba também, então não tem como concordar mais, que o seu primeiro parágrafo, às vezes até a sua primeira frase, já precisa entregar pro leitor o que ele tá lendo, qual é o tom que ele tem que trabalhar, que tipo de conflito ele vai encontrar, qual que é o problema. Em um conto, deixa de ser uma questão só de tom e de ritmo e passa a ser realmente do problema. Você começar da forma certa é o que vai definir se você vai preparar o terreno para o conflito que você quer fazer. E também ajuda o seu leitor a querer ler a história, porque ele já entendeu para onde ela vai e decidiu se ele se interessa ou não. Lembrando que conto, preferência, é curto, segundo Edgar Allan Poe. Por isso, você deixar para trabalhar o conflito mais para frente no conto é usar palavras à toa. Antes da gente passar para o que é um conto, segundo Cláudia Lemes, deixa o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e eu queria te passar uma dica muito importante relacionada ao Thiago Cabello, que foi quem fez essas 5 dicas pra gente inspiradas no Edgar Allan Poe. A Flive, a minha editora, tá lançando pela primeira vez a Antologia Mentorada. A Antologia Mentorada é um projeto que a gente tá torcendo que funcione bem o suficiente para se tornar frequente. Só que tem só 15 vagas e a gente já recebeu, acho que 9 ou 10 confirmações de participação, tem poucas vagas, mas envia.
Porque caso a gente feche a primeira turma e tenha espaço para mais uma, a gente já vai começar a pegar aquele pessoal que mandou antes pra gente e não conseguiu entrar. Antologia Mentorada é a primeira antologia que eu conheço, onde você vai escrever o seu texto durante a antologia. Mas a parte mais importante é que você é um escritor que tem algo para melhorar no seu texto. Todos nós temos, então você tem algo para melhorar no seu texto. E a antologia mentorada, ela é rica para você justamente porque você vai ter uma mentoria de até 30 dias com o Thiago Cabello. Essa mentoria vai te possibilitar escrever o melhor conto da sua vida, porque você não vai estar sozinho. Suas dúvidas não vão ser só dúvidas, vão ser de fato um processo para a evolução da sua escrita. E além da mentoria, também você vai ter aulas coletivas com seus parceiros de antologia para aprender conceitos de como transformar o seu texto, a sua ideia, no melhor conto possível. Esses 15 contos vão ser publicados em uma antologia física, lançados pela Flive, e o seu conto vai ser publicado em e-book na Amazon por nós. Então você passa a ser um autor publicado pela Flive, a ter acesso à estrutura da editora, inclusive participar dos eventos que a gente vai, e ganhar royalties por esse e-book publicado por nós. Isso tudo sem exclusividade, tá? Por mais que você escreva o conto na antologia mentorada, a gente não tem exclusividade sobre o seu conto. Então, se você quiser publicar ele também em algum outro lugar, uma outra antologia depois, você pode. Para participar, você envia um texto seu, qualquer texto, tá? A gente quer entender se o seu nível de escrita tá no nível que a gente precisa para antologia. Você envia qualquer texto para publicação, sem tio e sem cedilha, publicacal, @flive.com.br, e coloca no assunto também no corpo do texto que você quer participar da antologia mentorada. O time vai avaliar, se der tudo certo, eles vão te passar como é que funciona e te enviar o contrato. Afinal de contas, você vira um autor publicado da editora Flive. E qual é o formato correto de um conto? Segundo Cláudia Lemes, que é uma das maiores autoras do Brasil e participante de concursos, de editais, especialista em várias áreas dentro do meio editorial, o ideal para um conto é ter de 1.000 a 7.500 palavras. Muito importante explicar para vocês que isso não é uma regra, uma lei, e ela mesma deixa isso bem claro. É porque os editais, as antologias, costumam pedir textos que vão de 1.000 a 7.500 palavras. O conto, ele é uma história que tem, em resumo, uma trama só, né? Que tem um objetivo, um ponto A, B, C bem definitivo. Não é que nem um romance que tem várias subtramas e é complexo, ele é direto. Então você pode escrever um conto de 100 páginas, né? Talvez fique um pouco maçante, ou talvez você flerte com o romance nesse meio tempo, que nem eu mesmo faço em Cassie o Bicha, que é uma história que eu escrevi, que é um conto, e tem mais de 70 páginas. Eu não sei quantas palavras tem, mas com certeza tem bem mais de 7.500. Só que esse meu conto, ele é um conto justamente por ter um objetivo principal e uma trama só que a gente acompanha. É que é uma road trip numa ditadura brasileira que aconteceria agora em 2025, inclusive. Então acaba que eu quis explorar vários lugares do Brasil. Uma viagem do Nordeste brasileiro até o Rio Grande do Sul. Então eu queria passar por vários lugares e mostrar como o Brasil tava. Na minha opinião, ainda é um conto, mas se tivesse um edital para eu me inscrever, eu nunca poderia me inscrever, porque o meu conto ele ultrapassa e muito o que os editais permitem. Portanto, a Cláudia aqui, ela é perfeita. Porque quando você encontrar uma antologia para se inscrever, a menos que seja a antologia mentorada da Flive, o seu texto já vai ter que estar pronto. Por isso, é importante você já criar os seus textos em cima desse número de palavras que a Cláudia define no post dela. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e envie o seu texto para a antologia mentorada para nossa análise, tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima.